Boa noite, Rai. Boa noite, gatona. Eu acho que essa live vai ser muito importante porque a gente não vai ficar só presa a conceitos, a gente vai se aprofundar mais um pouco, até para vocês aí assistindo, ao mesmo tempo que for assistindo, vocês começarem a identificar o que vocês começam a associar, como vocês podem associar isso com a vida de vocês, com a rotina de vocês. A cada passo que a gente for falando sobre a fome emocional e a fome orgânica, estão identificando e vejam aonde vocês se enquadram, digamos assim, para tentar se permitir, né? Permite-se a entender um pouco mais de cada um de vocês. Beleza? Para começar, vou falar rapidamente, porque tem seguidor de Derivane aqui. Então, gente, eu sou a nutricionista Raíssa Magalhães. Eu trabalho muito voltado para linhas de comportamento alimentar. Sou coach nutricional e também líder de emagrecimento. E eu estou aqui para contribuir nesse período de quarentena ou até pós-quarentena com vocês, junto com a Erivane, com um projeto Permita-se, tá bom? Vai contigo. Meu nome é Ivane, eu sou psicóloga, eu trabalho com a parte clínica e também com a parte esportiva. Atualmente tenho atuado de modo mais diretivo com o emagrecimento, trabalhando aí as emoções, as questões psicológicas que envolvem esse processo. E é isso. E aí esse projeto surgiu, inclusive, a partir da primeira live que nós fizemos juntas, não foi isso, Rai? Algumas emoções a gente não dá permissão para que elas aconteçam. A gente acaba tentando, evitando, né? Evitando, deixando para depois resolver, depois pensar sobre isso. E se a gente não entra em contato com o que a gente sente, a gente também não vai entrar em contato com quem nós somos de verdade. É verdade. Tipo, a melhor saída, no caso, o caminho, não é você restringir, você não olhar para isso, né? Não se permitir a olhar para as suas emoções. E sim para você olhar em relação à situação que gerou isso, a raiz. E se caso isso que gerou te permitia viver essa emoção, viva intensamente e viva com consciência, mas viva essa emoção. Não restrinja ela. Não é o caminho certo você restringir suas emoções, porque é algo que acontece e vai acontecer sempre. Né? Tipo, Uhum. eu estou curada dessa emoção. Não existe isso. Não existe uma cura emocional. Existe uma como lidar com a emoção, como viver essa emoção de forma mais consciente, não é? Perfeito, perfeito, Rai. A gente também lembra daquela ideia que eu sempre busco desconstruir, que é a ideia do controle, né? De achar que a gente deve controlar as emoções. E, na verdade, a gente não deve controlar as emoções. As emoções precisam, ser sentidas mesmo, porque elas fazem parte da vida, mesmo aquelas emoções que não são tão confortáveis, como, por exemplo, a tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade. Isso tudo pode gerar incômodo, dependendo da situação que você esteja vivendo no momento, mas elas são necessárias. Ela tem algo a nos ensinar. Então, algum aprendizado a gente precisa reconhecer e tirar daquilo que a gente está sentindo no momento. Né? Não dá para falar de fome emocional, de fome física, sem falar de emoção. Porque até a fome física, até a fome orgânica, ela gera emoção desconfortável também. Né? Então, eu posso ficar chateado porque eu não comi ainda, porque eu não encontrei a comida, porque talvez aquele restaurante que eu queria almoçar não está funcionando. Então, eu posso ficar chateado porque eu estou com fome, eu queria jantar, mas não queria jantar em casa. E nesse momento não é não dá para sair, até porque alguns estabelecimentos não estão funcionando. Então, tanto uma como a outra, elas estão ali tendo como base as emoções que vão se manifestar a partir de situações que a gente vive, a partir de pensamentos que vem à nossa mente, que são também espontâneos, que são automáticos. Então, não dá para controlar o que a gente pensa e não dá para controlar o que a gente sente. Mas dá para entender e dá para escolher o que a gente quer fazer a partir disso, a partir do que eu penso, a partir do que eu sinto, eu posso escolher. Então, se eu sinto, um exemplo, se eu sinto raiva, eu posso escolher se eu quero agir de forma agressiva ou se eu posso entender o que está acontecendo ao meu redor que me trouxe essa raiva e como que eu posso resolver isso, o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer para resolver aquilo que para mim é problema, né, e que me gerou essa raiva. Enquanto eu não resolvo, essa raiva vai persistir ali dentro. E ela vai persistir Exato. dentro de mim, gerando outras emoções que também não são confortáveis. É aí que a gente entra, né, Rai, no que algumas pessoas podem, inclusive, buscar o alívio, buscar o consolo para essas emoções
a partir do alimento. Exatamente. E isso que a Elivane falou foi a questão da fome emocional, né? É quando a gente já entra nesse conceito da fome emocional, onde você começa a visualizar no seu cotidiano do porquê você sai do trabalho e vai direto para comer alguma coisa, se satisfazer com a comida, ver a comida como recompensa. Por que você faz isso? Por que você gera essa emoção para você? Porque, na verdade, por que você gera esse você vê a comida como uma distração, um conforto nesse momento, né? O porquê eu tô no estágio de ansiedade extrema, como algo normal, ansiedade como algo normal, e eu vejo a comida como algo que vai me confortar ou me distrair para eu não pensar, digamos assim, eu parar de pensar em alguma coisa. Então você começa a perceber isso. Mas para você perceber ainda, permitir a perceber o que está acontecendo, você precisa se perguntar, né? Aonde que surgiu isso? Qual a raiz? Que a gente fala do problema. Então, eu tô Uhum. comendo porque alguém, porque, sei lá, tem coisas que eu planejei e não deu certo, então eu tô retada, eu vou querer comer, entendeu? Então, assim, você começa a entender que, peraí, então eu vou comer porque eu tô retada, porque não deu certo, mas o que eu posso resolver do meu problema? A comida vai resolver? Não. Outra coisa, você tá com fome de fato? Com fome mesmo, mesmo, mesmo? Não, por que eu vou comer? Entendeu? Então, assim, a partir de um ato simples, que é se perguntar, se permitir a entender o processo, você consegue reavaliar isso e entender a raiz da questão, da problemática. Entendeu? E é isso, Rai, que você falou, faz muito sentido, porque assim, né? Às vezes as pessoas, elas fazem isso de forma inconsciente mesmo, não tem ainda a ciência, não traz para a consciência o que está acontecendo. Então, às vezes a pessoa chegou no trabalho muito estressado, muito tenso, foi um dia difícil, foi um dia muito exaustivo, e aí ela chega simplesmente, ela vai direto na geladeira. E é muito comum acontecer, inclusive, do cérebro levar para aquilo que é doce, para aquilo que tem muito carboidrato, porque são substâncias que trazem um conforto mais rápido, um prazer para o nosso cérebro muito mais rápido do que outro alimento, considerado talvez mais saudável. Então, ela busca aquilo que está pronto, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais prático, mas ela não está ali buscando matar uma fome, saciar uma necessidade fisiológica, né? Que a fome é uma necessidade fisiológica. Ela está buscando justamente tentar aliviar aquela tensão que ela está sentindo decorrente do que estava acontecendo antes. Mas ela não sabe por que ela está tão tensa. Às vezes aconteceu algumas coisas e ela não conseguiu resolver antes, ela não conseguiu, talvez, algumas pessoas têm dificuldade de falar, né, o que está sentindo, de falar quando se sente incomodada, e ela busca, é como se fosse uma estratégia compensatória. Então, ela acaba buscando no alimento algo que possa trazer para ela um alívio imediato. Nossa, tô estressada, tô cansada, eu preciso comer alguma coisa. E essa fala, ela é muito rápida e acaba que condiz com a atitude dela de ir lá e comer alguma coisa. Ela come, de fato, a comida vai trazer conforto, vai trazer alívio, porém, esse alívio, ele vai durar assim, ó, só um pouquinho, bem Exato. pouquinho mesmo. Às vezes, só dura enquanto a pessoa está comendo, ou só dura alguns minutos depois que ela terminou de comer. Aí, daqui a pouco, aquilo que ela está sentindo não vai passar. Aquela tensão vai voltar, e às vezes pode voltar até com um pouco mais de força. E aí que entra o que Rai colocou, né? Sendo bem realista mesmo, você precisa se perguntar, primeiro, o que você está sentindo, dar nome para essa emoção, né? Se é raiva, se é tristeza, se é angústia, se é ansiedade, se é dor, se é incômodo, se é chateação, o que que é? Dá um nome para isso. Depois que você der um nome para a emoção, olhar para o seu dia, como foi esse dia, olhar para a sua rotina, como está acontecendo toda a sua rotina, como que você está conseguindo dormir, como que você está se alimentando, olhar para tudo ao seu redor, para tudo que você tem se colocado a viver, se permitido, né, Rai, a viver esse momento, para entender se tem alguma coisa que está gerando aquela emoção, se existe algum problema. Identificou aquilo que é problema, é o momento de você pensar o que você pode fazer para resolver aquele problema. E com certeza a comida não vai resolver o teu problema. Você vai comer, vai gerar um pouco de alívio, inclusive vai ter consequências, que pode ser o aumento de peso, pode ser às vezes uma frustração depois, por ter comido muito, né? Que isso não é regra, né? Todo mundo que sente, a Rai também vai falar um pouquinho disso.
mas a comida não vai resolver aquilo que está pendente. É como se fosse um ciclo que tivesse aberto e você precisa fechar. Enquanto você não fecha, você fica tentando tampar o buraco. É como se fosse um buraco aqui dentro, de buscar resolver aquilo que está causando em você algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, e que não vai ser a comida. Porque a comida, ela pode gerar ainda, pode aumentar o teu problema, ou ela pode provocar outros problemas, né, além do que você já tem. Já tem, exatamente. Há uma coisa que a Alana falou aqui, que a gente estava até comentando mais cedo, eu estou surtando, não estou dormindo, comendo tudo que vejo pela frente, sentindo dores que não são normais. Ó, Alana, interessante isso que você falou, que a gente pode perceber uma das causas do seu comer de forma exagerada, com emoção. A gente falou também que são coisas que a gente, do cotidiano, que a gente não percebe, não se atenta, como a restrição alimentar, como a falta de sono, a qualidade de sono, também pode provocar as emoções e excessos de estresse. Um exemplo, a gente falou do trabalho, você está estressado e você vai lá e desconta tudo, esse estresse. Então, possivelmente, a gente tem que ver mais ainda, alinhar mais aí quais características pode estar envolvida. Eu sei que tem a quarentena aí de forma, digamos, comum, né, para todo mundo. Mas o sono, ele pode ser um fator aí que está te atrapalhando. A falta do sono pode ser um fator que faz com que você queira comer. Porque a falta de sono pode te gerar um estresse, um cansaço, um desconforto. E você vai procurar o conforto na comida. Esse momento da quarentena mesmo, a gente pontuou mesmo que o fato de a gente descontar, a gente visualiza quando a gente está assim, com a flor da pele, né, nas emoções assim, a gente vê a comida como uma forma de distração e uma forma de conforto. Aí vale você se perguntar como a Erivane falou, as questões de definição, você definir o que é a emoção, depois você procurar ver qual é o problema, onde surgiu isso, e no momento do X da questão, de quando você for comer, as perguntas que eu falei, você também pode se perguntar, será que eu preciso da comida ou eu preciso de um abraço? Ou eu preciso de uma conversa? Uma nova distração, na verdade. Eu preciso de um filme, eu preciso de um livro, eu preciso ligar no telefone com alguém, sabe? Então, assim, você precisa analisar, a partir dessa conversa, se existe outro meio para você se desviar. Aí você pergunta, aí vocês podem perguntar, nossa, parece que é fácil quando vocês falam. Porque, gente, é uma questão de hábito, de construção. Não é hoje que você vai dizer assim, eu tô ansiosa, então hoje, porque as minhas falaram, vai resolver tudo. Acabou, não vou ter mais ansiedade nenhuma, porque a ansiedade é um sentimento. Então, a gente falou é uma emoção, então a gente falou no começo que é uma coisa normal. A gente sente, não é uma coisa que a gente vai abolir na nossa vida. Mas a gente vai resolver o problema da questão. Então, resolver o problema da questão é quando a gente se permite entender como é que eu posso me distrair qual a forma da minha distração, como é que eu posso lidar com isso. De uma forma tranquila, entendeu? Alana, eu não consigo me concentrar em nada disso. Aí, Alana, esse aí foi um dos exemplos pontuais, digamos assim. Porque cada indivíduo é um indivíduo. Então, pode ser que eu me distraio ouvindo um filme ou uma música. Eu mesmo me distraio facinho ouvindo uma música. Viagem legal, né? Mas pode ser que você não. Então, talvez o exemplo que é bom para mim não seja para você. Então, o permita-se aí, a questão é você permitir perceber o que realmente você pode se concentrar. Entendeu? Alana, se permita entrar em contato com o que você gosta, com o que te faz bem, com aquilo que para você é importante, além da comida. Então, quando a gente pensa em comida, é importante a gente dizer também que a comida não é um rival. A comida não é uma coisa ruim, não é um monstro. A comida, ela é fonte de prazer, ela é fonte de felicidade, ela é fonte de alegria. Porém, não é a única fonte de prazer que nós temos para lidar com as questões que estão nos levando a sentir algum tipo de emoção desconfortável. Então, a Rai falou aí, será que eu preciso de um abraço? Se não for um abraço que você precisa, você pode ter outras fontes de distração. De repente tem uma série que você pode assistir, de repente tem um livro, de repente você gosta de dançar e você pode colocar a música, um volume um pouquinho mais alto e dançar. De repente você pode ligar para um amigo que você não vê há um tempo e bater um papo com ele. E aí, enquanto você bate esse papo com esse amigo, passa ali 20 minutos, 40 minutos, aí você vai identificar o que eu estou sentindo realmente é fome.
Se essa fome continuar, fica daquela roncadinha no estômago, aquele mal-estarzinho, aí você precisa mesmo se alimentar. Porque a gente não está dizendo para vocês negarem a fome, né? Mas sim para poder diferenciar, entender o que é fome orgânica, o que é fome emocional. Depois que você diferenciar e você entender que isso realmente é uma fome emocional, você buscar outras alternativas, além da comida, né, para aliviar aquela emoção. Mas resolver mesmo, você precisa identificar o que é o problema que veio antes, porque sempre antes da emoção tem algo que veio antes que vai motivar essa emoção. Né? Então, eu sempre falo que tem um ciclozinho aí, né, que acontece. Tem uma situação que traz ali um pensamento, esse pensamento vai gerar emoção e, consequentemente, vai um comportamento. Então, Lana, entre em contato com você mesma. Então, às vezes a gente fica fugindo de quem nós somos. Às vezes a gente está fugindo de quem nós estamos, do que nós estamos vivendo. E não dá para fugir. Não dá para fazer vista grossa para aquilo que está te incomodando. Se tem alguma coisa incomodando você, você precisa parar e entender o que é e saber o que você pode fazer para poder resolver. Agora, ressalva, se o problema é um tipo de problema que você não pode resolver no momento, que não há nada que você possa fazer para resolver aquele problema, você vai precisar fazer uma outra questão que talvez é muito difícil, mas não é impossível, que é buscar a aceitação desse sofrimento, dar consentimento para ele, deixar ele acontecer. Se você tiver de chorar, chore. O choro é livre e gera alívio também, né? Às vezes a carga emocional é tão grande que a gente precisa mesmo colocar isso para fora. A gente pode chorar, cada um vai ter seu jeito, né? Às vezes a Raíssa tem um jeito dela que se ela ouvir uma música já é uma distração que faz muito bem, ela fica feliz e tá tudo certo. E ela entende que ela não precisa comer aqui naquele momento, dá para esperar mais um pouquinho para poder a fome mesmo vir. Então, assim, uma coisa que funciona muito bem comigo é eu fazer o aeróbico. Então, quando eu fazer minha caminhada de 30 minutos, 20 minutos, já me traz uma sensação de bem-estar muito grande. Então, depende muito de como você se sente, de como as coisas funcionam para você. Então, cada pessoa sempre tem alguma coisa que para a pessoa vai funcionar. Sempre tem alguma coisa que ela vai identificar que faz bem. Agora, se ela não se permitir a entrar em contato com o que ela é, com o que ela está sentindo, vai ser mais difícil dela conseguir chegar a essa possível distração, né, além da comida. De Anitta, que ela botou assim, vixe, é a Anitta, né? Vixe, eu tô nessa onda de doce. Tá detonando a minha vida, ela falou. Acho que foi desde a Páscoa, né, não, Anitta? Ah, não, tem mais embaixo, eu que tava olhando de cima. Peraí. Mas complementando essa questão aí, ó, gente, coloquem uma coisa, uma reflexão na cabeça de vocês. Nada é um padrão. Nós somos diferentes uns dos outros. Cada um indivíduo, ele tem uma percepção das coisas. Tem gente que percebe mais rápido, tem gente que demora um pouquinho, mas quando a gente se permite se permitir, a gente consegue ter mais clareza cada vez mais. Então, assim, quando a gente fala que não existe um padrão até de como na forma de distração, é porque cada um tem uma forma de distração. Pode ser que tem coisa que, tipo, tem gente que em videogame se distrai e fica de boas. Tem gente que, o exemplo de Erivane que ela falou assim, no telefone, em relação à fome emocional e à fome fisiológica, por exemplo, quando você liga, você a vontade de comer. Então, assim, ou você liga para a pessoa e começa a conversar com ela. Quando acaba essa ligação, você observa que você não está com fome. Então, na verdade, não era fome fisiológica, não era fome orgânica, era emocional. Então, quer dizer, aquela fome emocional, ela foi suprida pela conversa. Entende? Então, a gente percebe, o depois a gente percebe. Mas quando a gente não consegue identificar qual seria a melhor coisa, aí vem as perguntas, certo? Aí, a partir das perguntas, você vai identificar em que caminho você pode ir, que porta você vai abrir, certo? Para desvincular dessa fome emocional. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa, que aí a gente já vai para a fome fisiológica, tá? Para mim, o que funcionou foi me perguntar se era fome mesmo. Aí, na dúvida, me pedia mais 10 minutinhos para ter certeza. Legal! É exatamente isso. Para você ter confiança, né? Para dizer assim, é isso mesmo? Menina inteligente essa, viu? Eu gostei, viu? Tipo, você perguntar e você espera uns 10 minutos pra sentir o corpo. É legal. Morei em Salvador quase 2 anos e fui transferida para
TA3. Minha transferência para a Cat a Conquista sairia agora. Já estava super ansiosa. Aí veio o Conquista e cancelaram tudo. Tô arrasada. Pois é, amiga, mas São coisas que não estão no nosso controle. Então, não dá para você controlar o incontrolável. Então, o que que você pode é, fazer nessa situação? O que que está ao seu alcance? Tem alguma coisa que você pode fazer com relação a isso? Se não tiver nada que você possa fazer, você vai precisar trabalhar aí o exercício da paciência, né? E de fazer coisas que aqui estão, que são permitidas você fazer nesse momento. Mas realmente, Covid-19 é algo que não estava no, nas previsões, né, para este ano, para ninguém, não estava no nosso controle e aconteceu, né, gente? Mas, assim, é algo natural de muitas pessoas. É que eu tô vendo muita gente falando, eu fiz tantos planos, e agora não vou ter como realizá-los. Então, é questão de adaptação ao momento atual, a testar a paciência de fato. E outra coisa, se reinventar. Porque nesse período a gente pode se permitir também a entender que a gente pode fazer outras coisas, que a gente pode criar outras coisas, tá? É como se fosse que foi adiado. Não foi algo tipo, jamais vai acontecer isso, jamais eu vou poder ir para conquista, ou não vai acontecer. A gente tem que deixar as coisas fluírem, porque estar ansioso por uma coisa que a gente não tem nem noção do que vai acontecer, que a gente não tem controle algum. Na verdade, o futuro em si a gente não sabe, né? É incerto. Então a gente precisa fazer Buscar viver o para momento a gente, presente, né, Mai? momento presente, para a gente buscar um futuro melhor. Da forma que estamos, diante da situação que estamos, entendeu? Aí já me botou assim. Exatamente. Aí, nesse minutinho, às vezes sumia. Era assim, por alguma outra coisa, eu esqueci. Essa daí já tá ligada no esquema já. Ela é treinadinha, tô falando. Vê como tá tudo no doce. Já me botou assim, quando era fome mesmo, em 10 minutos piorava, aí comia. Mas Bem piorava inteligente. como? A gente vai falar da fome fisiológica, mas você veja se identifica se é isso mesmo. É tanto que nem a medicação está resolvendo mais. A Alana falou a questão acho que de ela comer mais, não sei que medicação ela tá tomando. Ó, o Jamil É, fica com saudade. Paulinha botou tá, assim, briga. Beijo. às vezes me pergunta, será que não é sede? E muitas vezes é sede. Também pode ter essa possibilidade É de uma sede. Agora estratégia sim, também. Você pode tomar um copo d'água, mas a água é uma estratégia científica, que a água não tira fome. Se você beber água e ainda continuar roncando, é porque é fome, viu, Bê? É fome. Não ignore, não. Às vezes é uma vontadezinha de comer. Aí já sou cria de Erivan. Muito bem. A, a Alana falou que é uma medicação para ansiedade que ela tá tomando. Ela disse que não tá resolvendo. Aí tu então, tem que ver. aí que posso complementar, Rai? Tipo assim, ó, o que que acontece? Às vezes a gente cria uma expectativa diante do medicamento. Existem medicamentos ansiolíticos, medicamentos antidepressivos, que eles têm um papel de suma importância, né, que é tratar o efeito químico das doenças no cérebro, mas ele não vai tratar emoções, tá, gente? Medicamento não vai tratar das emoções. Pode sim estabilizar o humor, existem alguns estabilizadores de humor, pode dar mais disposição, mas o medicamento por si só, às vezes, não é suficiente. Então, Alana, se você já faz uso do medicamento para ansiedade, se você já tem aí um possível diagnóstico de uma ansiedade que seja talvez um pouco mais intensa, eu sugiro que você busque acompanhamento terapêutico, né? Busque a psicoterapia, porque com certeza a psicoterapia junto com o medicamento vão aí a te ajudar de uma forma muito, muito maior, né? Inclusive a te ajudar a lidar com essas questões todas, porque o medicamento ele não vai dar conta disso, tá? Ele vai ter o papel dele e ele vai fazer só aquilo que ele é direcionado para poder fazer. Exato. E agora não tá funcionando. E sem ele, acho que vai ser ainda. O, 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 a situação ainda vai piorar, digamos assim. Então, se ele tem esse controle, tentar controlar algo, então sem ele, esse algo que está tentando ser controlado, ele não vai ser controlado. Entende? Mas, assim, é o que a gente sempre fala. Quando você acompanha uma equipe multidisciplinar, quando você faz um texto de acompanhamento, você consegue, além de evitar a partir, digamos, da medicação, você aprende a lidar com isso.
Então, associado à alimentação, você vai aprender a lidar com isso. Que quando você retirar a medicação, que não vai tirar essa dependência da medicação, você vai saber lidar de forma com autonomia, né? Com autonomia. Gente, em relação à fome fisiológica, à fome orgânica, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que existe o nosso sentir do nosso corpo. É quando a gente realmente, estava falando até com o Erivane mais cedo, que é quando a gente honra a nossa fome. E o que é honrar a nossa fome? É quando a gente, de fato, a gente sente o nosso organismo dar resposta do tipo uma ronquidão, quando você sente realmente uma, sei lá, um certo desconforto de precisar de alguma fonte energética, porque o alimento é isso, é uma fonte de energia, é uma fonte nutricional. Então, você honrar a fome é quando você dá importância para aquele momento de se alimentar. É quando você de fato senta, é quando você respeita isso. É quando você realmente, por mais que o trabalho tá cheio de coisa para fazer, não, peraí, deixa um pouquinho. Dá pausa, né, Rai? Hã? Dar pausa, respeitar esse momento, né? Às vezes eu já me vi, sabe o quê? Você falando isso aí, eu me lembrei de muitas vezes onde eu comecei a trabalhar e aí a gente às vezes se envolve ali com estudo, com alguma coisa e a hora vai passando. Aí até sente aquele roncar da barriga, mas não, deixa eu terminar aqui, só mais um pouco, só mais um pouquinho. Aí quando você vai olhar, já passou 4, 5 horas do horário que era para você se alimentar. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente está desrespeitando o nosso corpo. A gente está desonrando a fome que nós sentimos e que é necessária a gente sentir mesmo. A fome, ela faz parte da nossa condição humana e a gente precisa respeitar esses momentos. Honrar é também respeitar, não é isso, Rai? E aí é dar essas pausas, mesmo que você não termine ainda, hoje eu consigo lidar muito melhor com isso, né? Mas antes eu me envolvia no trabalho, quando eu vi, estava 2 da tarde, 3 da tarde, e eu não tinha ainda feito a minha segunda refeição, eu tinha feito só a primeira. Então, assim, isso não é saudável, tá, gente? Então, como a Rai está colocando aí, essa questão do honrar a fome, ela tem a ver também com você respeitar o seu corpo, com você dar ouvido, escutar o que o seu corpo está dizendo para você, porque o nosso corpo também ele fala com a gente. E a forma que ele tem de comunicar as necessidades que ele sente é também através desse roncar. Então, às vezes eu ficava tremendo, eu tremia as mãos de fome, às vezes eu dava aquele tremozinho, ria aquele roncar. Daqui a pouco essa fome passava, já vinha outro estágio de fome, que já veio junto com a dor de cabeça, e aí eu falava, nossa, não tô aguentando mais, eu ia lá e comia. E não é o ideal, gente, não é você esperar fazer até não aguentar mais. As pausas são muito importantes. Então, fazer as refeições dentro de um tempo respeitado, né? Aí do que cada corpo pede. Tem pessoas que vão se dar muito bem se alimentando a cada 3 horas, tem pessoas que a cada 2, tem pessoas que a cada 4 horas. Cada um vai ter uma forma de funcionar e que isso deve ser respeitado. Só que você só vai saber respeitar isso se você der ouvido à comunicação que o seu corpo está te passando, a mensagem que ele está passando para você. E isso vale para tudo, né, Rai? Se a gente não prestar atenção em nós mesmos, é autoconhecimento, gente. Tudo que a gente está falando aqui é autoconhecimento. Se você não se permitir, e a gente está falando aqui de permissão o tempo todo, tá? E é importante a gente falar também que às vezes a pessoa se permite a fazer coisas que não fazem bem para ela e deixa de se dar a permissão para fazer aquilo que realmente é essencial, aquilo que realmente é importante. Então, se você não se permitir a olhar para si mesma, parar mesmo de fato, dar uma pausa, para olhar para suas emoções, para olhar para o que você está sentindo, para olhar para o que está acontecendo ao seu redor, para olhar para a sua qualidade de sono, para a sua qualidade de vida, para olhar para a sua rotina, para olhar para as suas relações, para as suas amizades, para os seus relacionamentos. Como que você está lidando com tudo isso? Se você não parar para fazer essa autoobservação, infelizmente, você vai entrar no caminho de mais angústia, de mais ansiedade, de mais sofrimento. Então, e não é para evitar o sofrimento, tá, gente? Quando o sofrimento chegar, vou falar igual diz o padre Fábio de Mello, abra a porta e deixa ele entrar. Porque a gente precisa que o sofrimento aconteça para que a gente também amadureça. É a partir do sofrer que a gente também vai evoluir. O sofrimento, ele nos ajuda a evoluir como pessoas, a evoluir como profissionais, a evoluir como humano. Então, a nossa condição humana precisa da dor para viver. Você fala, nossa, Fanny, que horror. Não, é necessário. Você já vê alguém... primeiro que falaram que existe uma zona de conforto. Na minha opinião, essa zona que falam que é confortável, não tem nada de confortável. Né? Porque ninguém evolui. Você não sai do lugar, isso não é confortável. O que é confortável, gente, afinal de contas?
é aquilo que eu consiga ter a oportunidade de ser melhor do que eu sou. Ter a oportunidade de servir ao outro dentro do melhor que eu consigo ser nesse momento. Então, quando a gente olha assim, poxa, tá todo mundo aí, quem tá aí no afastamento social, e eu vejo muitas pessoas dizendo que por conta do Covid-19 ela tá mais ansiosa. Será que realmente a ansiedade se manifestou nesse momento somente na circunstância do cenário atual, ou era algo que já existia desde antes? Será que nesse momento você não está tendo mais tempo para olhar para si mesmo e você está se deparando com situações que antes você não se permitia? Será que nesse momento você não está vivendo aí ou experimentando sensações que antes você negava? Será que nesse momento você não está, inclusive, tentando fugir daquilo que você deveria há muito tempo prestar atenção? Ou será ainda que o problema que há muito tempo vem se arrastando na sua vida, você não queria resolver ou deixou para depois, foi postergando, foi procrastinando, e agora ele está aparecendo com mais evidência? Agora ele está de uma forma tão nítida que está te incomodando e a sociedade está ainda maior? Então, comece a observar isso. Enquanto você não olhar para si mesmo, enquanto você não olhar ao seu redor, enquanto você não se permitir a entrar em contato com quem você é, enquanto você não se permitir, nós estamos sendo chamados, de fato e de verdade, nesse momento, a olhar para nós mesmos, a olhar para o nosso propósito de vida, a olhar para a forma como a gente está levando a nossa vida. Ou você está deixando que a vida te leve. Aí sim é um caminho em que você vai ter dificuldade de se descobrir. Então, quando a gente fala de fome emocional, vai muito além de simplesmente você comer um alimento. E se você comer o alimento, está tudo bem. Mas é importante observar com que frequência isso está acontecendo. Com que frequência eu me sinto ansiosa. Tem um mês e pouquinho que eu estou em casa, que eu estou mais em casa, né, do que saindo, nesse distanciamento social. Muitas coisas estão acontecendo, fora e dentro de mim. Mas o que acontece dentro de mim, a forma como eu lido com tudo o que acontece dentro de mim, vai direcionar a minha forma de lidar com o que acontece fora de mim. Então, o problema não é o coronavírus. É a forma como eu lido com ele, gente. Eu não estou dizendo que ele é um bichinho pequeno ou um bichinho grande, mas é o tamanho que eu dou para ele. Então, o que nos faz sofrer não é o problema em si, não é a situação em si, mas é o grau de importância que eu dou para essa situação. É o grau de importância do tamanho, o tamanho que eu dou para esse problema. Esse problema, ele pode ser assim, e eu posso fazer ele ficar assim. A minha forma de ver, a minha forma de enxergar. Só que isso começa de dentro. Não tem uma regra. Se você falar assim, Ivane, me fala uma técnica para me parar de comer emocional. Olha, existem várias alternativas, mas eu não vou dizer aqui que existe uma receita mágica ou uma fórmula que você possa fazer uso e que está tudo resolvido, porque não está. Enquanto você não resolver o que está aí dentro, que a gente precisa se organizar aqui dentro. Eu até comentei com essa semana que eu estava vivendo um conflito interno com relação a muitas coisas. E a gente precisa se permitir a isso tudo, por mais que isso doa, por mais que isso gera desconforto. Gente, mudar dói. Mas é mais dolorido ainda você permanecer do mesmo jeito. Mais dolorido vai ser se você continuar aí sem fazer nada. E se você não faz nada, nada vai acontecer. Se você não se movimenta, as coisas não vão melhorar. Ou elas não vão piorar também, porque às vezes precisa piorar. Às vezes você precisa viver o caminho, aquele cadinho do sofrimento, para encontrar o que é a vitória, para encontrar o que é sucesso. E às vezes você não sabe lidar com sucesso, então o sucesso não vai chegar para você enquanto você não melhorar a sua relação com o que significa isso. E às vezes você tem aí uma relação de significado das coisas que para você não está te fazendo bem. Mas você precisa identificar quais são os seus valores, em que você está baseando as suas escolhas, quais são as crenças que estão te paralisando, quais são as crenças que estão limitando você, te impedindo de seguir adiante, de seguir em frente. Quando a gente fala, nossa, mas eu tenho que me perguntar? Sim, você tem que se perguntar. Por quê? Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Ainda que a gente está aqui orientando, ainda que a gente aqui está levando algumas orientações, algumas instruções, ainda que a gente fale aqui várias dicas, eu posso falar 20 dicas aqui para vocês, Raíssa falar mais 20, 40. 40, tudo a ver, né? O número 40 aí. Mas, se vocês não tiverem aí a decisão inicial
nada vai acontecer, não adianta. Eu falo uma coisa para os meus pacientes que é assim, ó, quando eu ensino uma técnica, eu falo assim, ó, essa técnica, ela é tão boa, mas tão boa que ela só não funciona se você não fizer. É, é desse jeito. Porque é isso, É Raia, igual. as pessoas, elas assim, eu não sei se elas acham que a mudança vai acontecer a partir do que elas escutam. Sem ação do Exato. movimento. Então, assim, eu escuto algo, eu posso ler um livro, eu posso escutar algo, eu posso conversar com pessoas que podem agregar algum valor para mim. Aquilo pode causar uma transformação na minha vida, aquilo pode provocar algo, um movimento em mim muito importante, ou talvez até um movimento maior do que eu esperava. Mas esse movimento só vai acontecer se eu ir para ação. Quantas vezes vocês já ouviram Exato. falar aí de autoajuda, né? Eu gosto de usar o exemplo da autoajuda, que a autoajuda fala que a autoajuda tem prazo de validade, que só funciona enquanto você se ajuda. Que se você não se ajudar, porque a autoajuda é isso, é você se ajudar, gente. Então você precisa se ajudar, você precisa se movimentar, você precisa dar o primeiro passo. E quando você der o primeiro passo, significa que você já saiu do lugar para dar o segundo. E é um passo de cada vez. Gente, começa a olhar para o momento, para o agora, viver o presente. Não dá para saber o que vai acontecer mês que vem. Assim como não dava para saber que o vírus ia chegar aqui no Brasil. Ninguém É, esperava, não era algo que a gente contasse que fosse acontecer. O planejamento ele é importante, tá? Eu até falo que algumas situações é uma palavra de ordem se planejar, né? Até para não entrar no caminho da procrastinação. Mas o planejamento, ele pode ter falhas, ele pode não acontecer. Então, qual é o seu plano B? Se tudo der errado, o que você vai fazer? Se nada der certo, sempre vai existir alguma coisa que você pode fazer. Dentro do que você é, sabe, de onde você está. que é a questão do reinventar, né? De você se descobrir, no caso, permitir a se reinventar, a se descobrir. E dentro de tudo que você falou aí, eu venho um pensamento para mim aqui em relação às duas escolhas. Ou você tem a escolha de reclamar sobre a situação que a gente está vivendo agora, reclamar, reclamar, reclamar que eu não posso sair, que eu não posso fazer nada, que eu não sei o quê, e eu não posso fazer nada. Enfim, reclamar de todas as formas possíveis. Ou você tem a escolha de solucionar isso na sua vida. Não solucionar o Covid, mas vai solucionar, tipo, como é que eu posso lidar com isso aqui dentro de casa? Eu estando em casa, como é que eu posso lidar com a situação? Não a situação do Covid, mas a situação de estar em casa. Algo que eu não estava no habitual. Como é que eu posso solucionar esse excesso que eu estou tendo a comida? Como é que eu posso solucionar para me reinventar, para poder me reinventar? O que eu fazia antes? O que eu posso buscar para eu entender, me entender? Tipo, pode vir um papo de uma amiga e falar, amiga, você acha que eu sou boa de quê? Como se você tivesse dificuldade, peça ajuda, não tem problema. A gente vai e se envolve. Eu já conversei com a minha irmã sobre isso, ela falou de uma coisa pra mim que eu falei, menino, mesmo. Foi até trabalhar com profissionais, eu falei, vixe, mesmo, eu sinto isso também, mas você falando agora que clareou na minha cabeça. Então, assim, peça ajuda se for o caso, entendeu? Peça ajuda. E em casa, você pode se reinventar você mesmo, como eu mesmo falou, cada um tem uma forma de lidar com todas as coisas. Pode ser que tem coisas que não tem nada a ver com você, que tem a ver comigo, e aí vai. Então, a forma que você tem que se dar é, o primeiro passo é você desfocar dos problemas. É você desfocar de reclamar. Pare de reclamar. E quando você pensar em reclamar, você fala, opa, tem até uma atividade bem interessante, que é do tipo assim, quando você pensar em reclamar, anote no papel. Não fale, não fale, não pense mais, só anote. Descarrega ali no papel. Acabou. Deixa lá. No final do dia você fala, nossa, reclamei pra caramba. Vai lá e joga fora. Vou jogar fora a minha reclamação. À medida dos dias, você vai conseguir diminuir isso. Eu digo pra você que eu fiz isso comigo. E quando eu comecei a me perceber reclamando, eu falei, nossa, como que eu sou uma pessoa tão negativa? Não tem negócio desse, não. Reclamo demais, eu não Reclamou, né? entendeu? Então, assim, aí você pega e desconecta disso, do reclamar e começa a funcionar. Eu tava reclamando de quê? Peraí, mas eu podia resolver com isso. Por que eu tava reclamando? Entendeu? Então, assim, a gente começa a refletir daí, da nossa própria gente. E voltando para a questão fisiológica, que tu falou da questão da dor de cabeça, né, que você sente, tem essa questão do corpo no sentido assim, a fome
quando você deixa a fome se exceder, chegar a ter dor de cabeça, chegar a ter um desconforto maior do tipo, para aquele local até desmaiar, você não está honrando a fome. Você está simplesmente ignorando tudo isso, você não está se honrando, na verdade, honrando o seu próprio corpo, você, certo? E quando você também já comeu, e restante meia hora depois que você já quer comer de novo, você também não está honrando, você também está dizendo assim, você não está se escutando. Por que eu vou comer a cabeça? Tem muita gente que não está querendo comer. Então, tipo, já é ou emocional, ou então da vontade mesmo, vontade por ter vontade. Até que vai antes disso aqui. Para mim, na concepção, existe uma diferença da fome emocional e da vontade em si. Porque muitas vezes a vontade, ela se origina por uma coisa qualquer. Tipo, tô com vontade. Simplesmente porque eu vi, aí eu vou querer comer. Aí eu falo, não, ela já tem uma origem. Ela já tem uma questão aí por trás. É como se fosse uma fome maior, né? Uma fome emocional maior. Então, tipo, pode vir por trás de uma ansiedade, de uma emoção como a ansiedade, que essa ansiedade vem de um problema, e aí vai, aí um bola de neve, você tem que vir aqui atrás, ó, na raiz da questão para você entender aí você vai entender se você está honrando ou não o seu corpo, entende? É tão legal, gente, quando a gente começa, poxa, quando eu consigo meu corpo roncar, tipo, poxa, estou honrando o corpo, para isso, estou honrando, começou a roncar um tiquinho. Então, eu parei para um momento, porque, assim, honrar também é você entender que a alimentação, ela não é só fruto, dizer. A alimentação é nutrição. A alimentação faz com que o seu corpo se sustente. E aí, eu estava até comentando com o Vânia também, que eu vejo em relação à dieta, é que as pessoas falam que dieta é fechar boca. Dieta é não ter fome. Dieta é simplesmente ignorar essa coisa. E, na realidade, você não deve ignorar. Você tem que realmente respeitar. Você não pode ter medo de estar com. Você simplesmente está falando que você precisa comer. Porque você precisa alimentar o seu corpo. Vou deixar amigo, salve. Entendeu? Você precisa respeitar o seu corpo. Você precisa dar energia, suplemento ali. Como a gente falou também, do que a ponto emocional também é uma necessidade, digamos, uma necessidade das emoções, né? Mas a necessidade necessariamente da emoção não é necessário o alimento. A necessidade pode ser outra coisa, pode ser distração, entende? Então, reparem que os dois têm necessidade, mas são necessidades diferenciadas. E que dentro da alimentação, uma honrada alimentação, você vai nutrir isso. Só para isso, claro que eu estou falando de nutrição, né? Tem que falar no final de nutrição. Nutrição é isso. É o próprio alimento. Nutrição é aquele nutriente que você vai ter desse alimento. Nutrição também é o próprio prazer que esse alimento pode proporcionar, certo? Mas, acima de tudo, é o conforto que ele vai te dar. A fome, a fome fisiológica orgânica, é o conforto de deixar você bem. Porque, observe, quando você está com muita fome, quando você come, você chega a cair no chão. Ai, comi, tô com isso, eu comi, meu corpo está sentido agora. Imagine quando você deixa a banda tocar, começa a trabalhar igual uma doida, maluca, e fica lá se remoendo com dor de cabeça. Aí, muitas vezes, você sente dores de cabeça frequentes, pensa que é só um remédio que funciona, e que depois você vai perceber que você não está de repente, você não está dormindo direitinho, você perceber que você não comeu direito. De repente, você está exatamente de noite, porque você não comeu mais cedo, você não respeitou sua fome mais cedo. Aí você vai lá e come um monte de noite. Aí vai dizer, está engordando por quê? Porque você não respeitou a sua fome. Entendeu? Então, olha o tipo de coisa que tem que ficar isso. E como a gente pode se permitir a entender isso? Entendeu? De forma individualizada, de forma personalizada, de forma que eu consigo entrar dentro de mim e entender meu próprio eu. Entendeu? Então, assim, são coisas simples que acabam não sendo tão simples assim, porque precisa de um desenvolver, né? Você precisa desenvolver isso. E que não é de um dois por dia que você vai entender. Agora, como o Antônio falou, o primeiro passo é você com a orientação. Você está aqui na orientação, a gente está fazendo assim contigo. Se você não botar em ação, você não vai nem perceber. Entendeu? É isso.
É importante também a gente prestar atenção na nossa relação com a comida, né? Às vezes tem alimentos que têm um significado afetivo para algumas pessoas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa sente vontade de comer pizza. Se falando um pouquinho da vontade, tem uma diferença da vontade para fome emocional. Às vezes aquela pizza daquele sabor tem ali, lembra alguma ocasião em que você conheceu uma pessoa, ou então em que comemorou o aniversário de alguém entre amigos. Então, quando você come aquele chocolate que lembra alguma situação, algum momento. Então, é importante também a gente, nesse processo de autoconhecimento, entender como está a nossa relação com o próprio alimento, com a comida em si. O que a comida significa para você, o que a comida representa, né? O que ela lembra a você, e que parte da história é que aquela comida foi tão importante. Então, quando as pessoas falam do doce, é muito legal, às vezes você escuta alguns relatos assim, eu gosto muito de doce, porque quando era criança, minha avó fazia um doce de leite para mim que não tinha igual. Então, sempre que ela vê um doce, ou um doce de leite, ela vai lembrar da avó. Logo, ela vai sentir vontade de comer, porque ela quer matar, talvez, aquela saudade que ela está sentindo da avó, né? Aquele gostinho de infância que ficou ali. Então, é legal também a gente olhar para essa relação com a comida como algo que pode ser positivo, algo que pode ser também saudável. Afetivo. Então, como a gente pode perceber, a gente direcionou para várias vertentes. Então, o alimento ele pode representar várias coisas, sabe? Legal quando a gente amiga falou também que eu vejo, por exemplo, tem pacientes às vezes que quando chega na época do Natal ou alguma festa tipo junina, pergunta o que eu faço nessa festa junina, o que eu faço no Natal nascer? Eu falei, ué, come, tá todo mundo Viva, feito. né? Se permita. Se permita se divertir, aproveitar o momento. Tem pessoas lindas, maravilhosas ali do seu coração. Vai ter algumas comentários tia, mas não é assim, ó. Deixa a vida levar nesse sentido. Porque, tipo assim, vai existir esse tato de família, você comer um pouquinho a mais, mas não, é um momento que você também aproveitar emocionalmente, entendeu? As pessoas que estão ao redor. Então, a gente também pode ver, não está relacionado à fome emocional, tá? Mas a gente pode olhar a comida também como uma forma de amor. Então, se eu te dou uma comida, preparo toda gostosinha, toda bonitinha, eu estou preparando com amor, estou te dando de comer, então, quero ver se tem entendeu? Tô toda amorosa ali. Se eu ganhar uma comida também, eu sei que ali foi o alto, tipo, poxa, fulano pensou em mim, deu um chocolate, foi um carinho. Então, é uma emoção também. Mas observe que é uma emoção totalmente diferente. Não é Uhum. um descontar, não é uma distração, mas sim é uma relação. É a forma de se relacionar com o alimento, entendeu? É de outra forma. A relação com o alimento com as pessoas ao seu redor, tá? Então, é várias situações que a gente tem que observar e perceber, tá bom? Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa. Comida é felicidade, a gente botou. Tem uma pessoa que falou aqui antes, peraí. Eu como mais que o normal. Depois eu posso vir. Aí, no caso, você teria que ver ajuda profissional, já que você tem essa questão, tá bom? Aí já é uma questão que a gente tem que entender de forma mais específica o que está acontecendo, como é que é não comer mais do normal, o que seria o normal para você e o que seria o anormal para você. É isso que você precisa entender também. E por que você coloca para fora? Tem várias questões, né? A gente pode complementar aí em relação a isso? Sim, esse forçar o vômito, ele também é uma estratégia compensatória, e aí ela acaba forçando o vômito porque ela acredita que forçar o vômito vai colocar para fora aquilo que ela comeu a mais. Bom, Alana, realmente você precisa de uma ajuda profissional nesse sentido, para te ajudar a entender e a lidar com alguma questão aí que não está bem resolvida, né, na sua vida, e entender assim, ó, que o vômito, mesmo que você coloque para fora aí uma parte do alimento, você não vai colocar tudo, não vai embora tudo, e você pode provocar alguns problemas gastrointestinais, pode se desenvolver a partir desse forçar o vômito. Então, se É, você tem algum tipo de transtorno alimentar, a gente não vai dizer por aqui, porque não é só essa característica que vai definir o diagnóstico. Então, eu sugiro, né, e acho que Raíssa também sugere, uma avaliação com um profissional, um nutricionista, com um psicólogo, para te ajudar a entender o que está acontecendo, te ajudar a lidar com isso, identificar se isso realmente é ou não um transtorno, mas independente se for transtorno ou não, te ajudar a resolver aquilo que está levando você a provocar esse ciclo, né?
do comer mais do que o normal, depois vomitar, e depois comer de novo, e depois vomitar. Então, é muito importante procurar um auxílio profissional nessa situação. A gente falou aqui os possíveis, as causas, mas a gente não pode tomar nenhum diagnóstico, não é nosso papel. A gente faz parte do tratamento mesmo, de um diagnóstico já colocado, no caso, já identificado por um médico, um profissional que realmente é para isso, para diagnosticar. E aí a gente está aqui para realmente solucionar, para ver a raiz da questão, possivelmente ver algum exame por conta dessa questão do que pode estar provocando isso. Em termos do seu corpo, você falou que não está dormindo bem, por exemplo, para você. Então, assim, a gente pode também, a gente pode tratar, ver, avaliar com deficiência, certo? Aí vem o papel do nutricionista mesmo, entendeu? E direcionar você da melhor forma possível. Agora de coração, procure mesmo. Procure ajuda, porque nesse caso aí, é bom ser tratado. Não é algo assim, tipo, digamos assim, que a gente tem que fechar os olhos, certo? Você tem que fechar os olhos. Você realmente precisa de uma ajuda, tá? Não só a Lana, que você tiver alguma coisa semelhante ou até algo que você configure algo muito extremo, procure um profissional, gente. Não fica achando, tentar entender sozinho ou tentar achar que pode funcionar sozinho. Porque nesse tentar, pode se travar e você não vai perceber. Beleza? A Anitta botou assim: gente, doce pra mim é um prêmio. O dia foi difícil, doce. Ô, Anitta, mas é o que a gente mesmo que falou, entendeu? Tipo assim, o doce é uma forma de prazer, ok? Ele pode ser uma forma de prazer, ok? Mas assim, tente entender. Faz uma listinha. A gente falou até na live. A gente falou na primeira live que a gente fez. A gente falou: faz uma listinha de felicidade. Faz uma listinha de prazer. Você se identifica, sabe? Identifique o que você realmente gosta e que possivelmente você só deixa lá pro final do meio do ano, no final do ano. Tenta se colocar no seu dia a dia algo mais prazeroso, que não seja só a comida, tá? E aí você vai encontrar outros caminhos na sua vida, outras compensações que não sejam doces. Eu sempre digo assim, tipo paciente mesmo, eu acho assim, o doce é um vício. Ô, gente, aí é para outro assunto, é pra live, mas o doce, já que falaram muito do doce, ele é um vício como se fosse uma droga normal, uma bebida alcoólica, uma droga ilícita. Ele tem o mesmo mecanismo, o cérebro ele é composto com o mesmo mecanismo. Então, quanto mais você tem doce, mais você quer. Aí gera essa compulsão, não, essa compulsão não, essa abstinência. Ao primeiro passo, ninguém está dizendo aqui para você tirar da sua vida, né? Ninguém está dizendo para você tirar da sua vida. Você vai ter o doce com muitas coisas de prazer, certo? Mas é você começar a entender como é que você pode lidar com isso. E aí, quando a gente fala de doce, parece que o doce é o vilão, não é isso? E não é só o doce que é o vilão. Às vezes o vilão tá dentro do que a gente precisa resolver e não tá resolvendo, tá deixando para depois. Mas quando a gente fala de doce, a gente remete muito a alimentos proibidos. Tudo que a gente proíbe, o nosso cérebro vai pedir mais. Tudo que a gente acha que não é permitido, a gente naturalmente vai sentir mais vontade, né, de comer, ou vai sentir mais vontade de ter por perto. É como se o cérebro clamasse para você, toda vez que fala assim, ó, não posso comer doce, ou não posso comer carboidratos. Então, eu vou cortar o pão, vou cortar alguma coisa. Sempre que você diz que você vai cortar alguma coisa, aí que teu cérebro vai sentir mais vontade de comer aquele alimento específico. Sobre essa necessidade do doce depois do almoço, eu tenho notado e encaixado uma fruta. A pinha mesmo, porque é mais doce. Essa questão do doce em si, existe estratégias para você diminuir, não para você tirar. Porque assim, por exemplo, agora na Páscoa mesmo, o que eu tinha recomendado é que vocês não pudessem, assim, comer. Era interessante comer, ó, falou que melhorou. É interessante comer doce naquele momento da Páscoa. Não deixar o doce para comer durante a semana inteira, o resto da semana. Porque você vai alimentando o hábito do doce. Entendeu? Então, toda vez que, por exemplo, se você ganhar uma caixa de doce, uma caixa de chocolate, você evite comer toda, distribua, compartilhe essa caixa. Se você já está dentro do vício, que é o caso das meninas aí, se você está dentro do vício, tenta diminuir. Se hoje eu comia uma barra de chocolate, passe a comer a metade dela.
depois você passa a comer alguns quadradinhos, depois você vai e varia os dias, tipo, um dia sim, um dia não, ou só no fim de semana, até isso ser esporádico, até isso acontecer quando você realmente tiver vontade de comer, entendeu? Eu mesma adoro chocolate, sou apaixonada. Mas eu só como quando tô com vontade, eu tô na TPM. Selecionar o tipo de doce que você vai comer e, além de selecionar o tipo de doce, você mensurar a quantidade desse doce. Então, você não precisa tirar o doce da sua vida, mas você pode diminuir a quantidade. Pode diminuir a frequência, como a Rai falou, mas eu vou ser um pouquinho mais dura com vocês. Ao invés de comprar aquela barra grande, compra barrinha pequena. É. Ao invés de você ficar, porque, ó, gente, ó, isso é uma armadilha, tá? Se você compra a barra grande, fala assim, ah, eu vou comer aos pouquinhos. Seu cérebro não vai sossegar enquanto não acabar com aquela barra toda. Ele vai ficar te lembrando que tem uma quantidade de chocolate guardada no armário e que você pode comer. Ele vai ficar te dando permissões para isso. Entende? Então, assim, e se você comprar uma barra grande, eu todo dia vou comer um tabletezinho depois do almoço. Você está alimentando, inclusive, uma crença de que você precisa comer o doce depois do almoço e você não precisa comer doce depois do almoço. Tá? Então, É, assim, a gente precisa começar a desconstruir um hábito. Primeiro, entendendo que você não precisa. Sentiu vontade? Ok. Uma coisa é você sentir vontade de vez em quando e comer aquele doce de vez em quando. Outra coisa é você achar que existe uma necessidade de comer um doce depois do almoço. Não aconselho deixar restinho de chocolate, né, comprar uma caixa, deixa lá um pouquinho. Não, é melhor você distribuir logo, dar para as pessoas e comer o que você quer comer logo e pronto. Acabou o caixa de chocolate, não comprar mais. Mas vai comer ela logo de que forma? Não comer logo assim, de forma inconsciente, não, porque está com vontade, muita vontade. Que isso tem a ver também com o desejo incontrolável de comer alguma coisa, aí você acaba não sentindo o sabor. Olha, faça dessa vontade um momento prazeroso e um momento um pouquinho mais longo. Tipo, é porque eu não tô. Deixa eu pegar aqui uma coisa para mostrar para vocês. Ó, eu vou mostrar um grampeador, mas faço de conta que isso aqui é uma barrinha de chocolate, tá? Mais ou menos desse tamanho. É aquele gente, chocolate da Laca, hum, aquele choquito, aquele chocolatezinho. Eu sugiro uma barrinha daquele tamanho, não uma barra grande. Por quê? A barra daquele tamanho. E você escolha, e isso vocês podem fazer, tá? Escolhas. Todo mundo pode fazer escolhas, não pode, Rai? pode, Pode, com certeza. ótimo, que bom. Todo mundo pode fazer escolhas. E aqui não, a gente não está trabalhando com a proibição, porque a proibição não é um caminho muito saudável. Então, nessa barrinha que você escolheu, você que escolheu essa barra de chocolate pequena, você vai comer ela em 20 minutos. Por que em 20 minutos? Olha o Devagar. Mindfulness. Mindfulness, atenção plena, viver o momento presente. Primeiro, sentir o cheiro. Porque o alimento, ele não é só composto de sabor. Ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem tamanho, ele tem forma, tá? Então, o prazer... Sabe quando tinha aquele cheirinho do alimento que você gosta? Tipo, a comida que cheirou aquele tempero que faz a comida cheirar, aquele cheirinho de chocolate, aquele cheirinho do café, aquele cheirinho da pipoca quando tá fazendo. Isso também é prazeroso, isso também é uma forma de nutrir a sua vontade. Então, sentir o cheiro do chocolate, antes de abrir, observar a forma desse chocolate, depois que você abriu, observar a cor que esse chocolate tem, e antes de você morder de vez aquela barra grande, quebra um tabletzinho, deixa derreter na boca e começa a prestar atenção no que acontece dentro da sua boca quando você coloca esse chocolate em contato com a sua saliva, que a saliva é diferente. Então, nesse momento, antes de engolir, respire. Quando você respirar, você vai estar levando para dentro de você tudo de bom que esse chocolate tem. Inspira, depois solta devagarzinho, depois que for soltar, você começa a, inclusive, a deixar com que esse chocolate entre em contato com aquilo que você tem aqui, ó, antes de chegar no seu estômago. É, esôfago. Porque não é para você encher a barriga com chocolate. Você está saciando uma vontade, um desejo, não é? Você não está enchendo a barriga. Quando a gente come muito rápido, sem prestar atenção, esse comer inconsciente, esse comer sem atenção, teu cérebro está entendendo que você precisa saciar uma fome do estômago, uma fome, você confunde a tua mente de fome, o que é fome emocional, o que é fome fisiológica. E quando você come muito rápido, você vai sentir mais vontade de comer outra barra, de comer uma quantidade maior, porque aquela não foi suficiente. Quando você come de modo consciente,
E quando você come de modo assim mais devagar, prestando atenção, vivendo aquele momento tão prazeroso que é o chocolate, né? Que é o comer do chocolate, sentindo assim esse cheiro, se permitindo a essa experiência, teu cérebro vai demorar muito para trazer para você essa vontade de novo. É. É E isso. porque Eu já fiz a e você, experiência, comprovei, tá? Funciona. eu faço essa questão essa experiência, eu faço com a própria TPM. Porque como eu identifiquei que é um momento que eu tenho vontade de doce, mais doce, eu sei que uma vontade, ela só um pedaço de chocolate, ela já vai me satisfazer. Porque a fome é algo maior. A vontade, não. Você tá com vontade. Então, se você botar um pedaço de chocolate na boca, já vai satisfazer. Ele não vai te alimentar. Ele não tá ali para te saciar. Ele vai estar para trazer prazer, desejo. Então, botar um pouquinho, já foi. Tanto que quando eu tô bem, eu compro aquele chocolate muito pequenininho. E como devagarinho, saboreando. E olha que é uma coisa que eu tenho desde pequena. Que eu nem percebi que eu tava fazendo mais muito. Nem percebi, mas eu já fazia. Entendeu? Então, assim, gente, essa questão que a mãe falou é interessante, no sentido de você não ter o alimento na. Por exemplo, a Anitta falou que tem uns 3 ovos de chocolate aí, ela falou que já vai doar. Eu falei, é o conselho. Vontade, ela vem e passa, gente. Não vai ficar para É, sempre, ela passa. Vontade passa. E você não tem a obrigação de saciar todos os seus desejos. Se livre dessa obrigação. De você achar, não, eu tô com vontade, eu tenho que comer. Não, não tem. Porque imagine se você fizer tudo que você tem vontade de fazer. vai ser uma bola de neve. E agora essa questão aí do guardar, eu acho interessante porque, assim, ó, é muito individual também. Porque, assim, eu tenho um paciente, por exemplo, que ela consegue ter um chocolate dentro de casa e ela consegue, tipo assim, meio que esquecer e comer depois. Eu falo, nossa, tu é resistente, meu filho, porque tu tem um chocolate na geladeira. Então, tipo, a minha estratégia é não ter dentro de casa. Quando não tem, eu nem lembro que existe. Eu só lembro quando eu realmente estou com muita vontade. E quando eu chego nesse muita vontade, aí eu vou lá e me permito. Mas eu me permito pouco, assim, não como uma caixa inteira. Até porque a gente vai adaptando o nosso paladar. Hoje em dia, por exemplo, eu não coloco açúcar no café, não coloco açúcar, diminuo bastante o açúcar dos bolos, das preparações que eu faço. Então, hoje, quando eu como chocolate ao leite, por exemplo, eu acho enjoativo, já não estou me satisfazendo mais. Aí vem a questão da qualidade, né? Da opção, da escolha. Que aí você escolhe um chocolate mais amargo, pá. Isso vai fazer com que Isso. você vai derretendo. Existe até uma meditação já voltada a isso, para a meditação do chocolate, justamente para ajudar a ter essa percepção, que é um momento que você pode seguir esses passo a passo de Ivane, nesse sentido, tipo, você senta e começa a curtir aquele momento, curtir o Sim, chocolate, que é a é questão do essa a honrar, ideia. eu costumo honrar também. Nesse aspecto, eu posso ver como honrar, porque eu tô curtindo minha vontade, eu tô respeitando minha vontade. E eu tô curtindo, ó, de boas aqui, ó, tranquilona. Vai depender também do momento que ela está vivendo, né? Então, assim, a depender do momento que a pessoa está vivendo, ela vai manter tranquilamente lá um estoque de chocolate, tá tudo bem, tá tudo certo. Ela não vai fazer, não vai sentir a vontade ou a necessidade de comer aquele chocolate todo de uma vez ou de devorar aquilo tudo ali no momento. Mas se ela tiver em um estágio também de muita ansiedade e ela tiver essa relação com a comida. Ó, eu só vou ler agora de Anitta pra a gente encerrar, porque senão vai ter mais outra live, viu, gente? Gente, se comprei para os. Na verdade, já tinha encomendado. Não estava levando tanta fé no Covid. Aí, trem azedou, não tive como vê-los. Ou ver Que se tem pena. como você mandar para alguém, não sei, para eles aí. Correio, né? Tipo, alguma coisa assim, alguém que está fazendo transporte. Corta em pedacinho, ou então divide o ovo no meio, né? E coloca guardadinho na geladeira, em sacozinho, amarra bem, tira o vácuo e deixa na geladeira, ele conserva assim, viu? É bom congelar, porque aí a pessoa esquece, entendeu? Tá congelado, eu não vou pegar. Isso aí, o que você faz, não é tipo assim, reprimir o doce. É simplesmente você não dar voz Se à sua educar, né? compulsão. Se educar também. Acho que se educar, né? Então tá bom, gente. Bora? Vamos finalizar aqui. Vai ter tempo mais pra fazer. Ainda tá falando tudo. É impressionante. Toda segunda-feira, viu, gente? O Permita-se.
A gente vai falar de permitir várias vezes aqui, não é só isso só agora não. A gente É, falou é. permissão toda hora, mas tem vários pontos aí para ser discutidos. Então, gente, toda segunda-feira, às 19h37, permite-se do nosso projeto. Então, a gente vai falar temas diversos relacionados com a visão que a nutrição tem em relação a pensamento. E outra coisa, a gente não vai focar só na questão de emagrecimento, não. A gente vai falar sobre saúde mental e saúde física. Então, é de forma. A gente vai trazer temas relacionados a tudo, a geral. Então, se permitam também fazer perguntas para a gente. Isso vai facilitar a gente desenvolver mais temas. Trazer mais informação. Então é isso, gente. Ó, a mensagem final é: não absorva apenas o que a gente está falando, mas coloque em prática. Tá bom? Se Não é permita. não, se, não seja aquela pessoa que só recebe, seja aquela pessoa que faz, que coloca em ação, tá bom? Então, permita-se.